parecem noites de crise em que o céu lembra um vulcão e bombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado vento forte, troncos no chão, os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada comum, mais finda a borrasca enorme no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida, se atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma ativa e sã, sofre, mas serve e caminha, vence a sombra que te invade, se a hora é de tempestade, há um novo dia amanhã. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão dos
2000 anos atrás, e ainda não sabemos onde e o que fazer de ti, mestre divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, a eterna paz. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre Divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei, os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre Divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei, os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei, os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Bom, meus amigos, boa tarde, o pessoal que está entrando agora, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou pedir a Sandrinha, que desde janeiro ela não faz a prece,
para fazer a prece e a página de abertura. Boa tarde, queridos. Vamos então fazer essa nossa prece, que é tão importante para as nossas almas. Jesus amado, amados mentores, responsáveis por este trabalho, entre nós, aqui estamos, em teu nome, Jesus, felizes por estarmos unidos, para, Senhor, uma conversa amiga à luz do teu Evangelho. Abençoa, Mestre amado, este, como todos os trabalhos que buscam nos levar a Ti, aclarando nossas consciências, despindo-nos, Senhor, da ilusão e descobrindo, Senhor, os verdadeiros valores da vida. Abençoa, portanto, a todos que aqui se encontram, Jesus. Nós encarnados, os lares, nós desencarnados. E hoje queremos, Senhor, agradecer o Pepito e Beto, que estão unidos há bastante tempo na Terra nesta reencarnação. Sabe Deus a quantas outras, Senhor. Abençoa este lar, Senhor, que nos abriga com tanto amor. Permita, Senhor, que este exemplo, que esta força de vontade, que este amor crie laços cada vez maiores, Senhor, de exemplo, de verdadeira possibilidade de mantermos unidos os corações, Senhor. Que em teu nome possamos então iniciar este estudo da tarde de hoje. Muito obrigada, Senhor. Então, hoje é o capítulo 2 de Vinha de Luz, não é isso, Pepita? Isso. Vê como vives. Então, Emmanuel vai pegar aqui a epígrafe para Lucas, capítulo 19, versículo 13, que diz assim: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Jesus. É a parábola das minas, não é? E então Emmanuel vai dizer assim: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida, em si, não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres
foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos, desculpem, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Eu me lembrei logo quando li essa página de hoje, gente, daquela outra página, se não me engano, de Fonte Viva, da conta de tua administração, não é? E aqui nós vamos vendo que Emmanuel, ao pedir a colocar a epígrafe de Lucas, ele sempre faz essa ponte entre o que o Evangelho vem dizendo com aquilo que ele vai desenvolver para nós, não é? E aí a gente vê que a experiência em suma do homem, percebo assim, né? Nessa administração dos bens, mostra uma lição assim muito maior, que é o valor da reencarnação para nós. Cada criatura, não é, recebendo, ao entrar nesta vida material, determinada quantidade de possibilidades, de talentos, dentro do quadro evolutivo, respeitando este quadro evolutivo, respeitando esse livre-arbítrio, sempre de acordo com essa capacidade que possamos ter para poder desenvolver algo de melhor, não é? A cada volta, através da reencarnação. E acho muito importante o que ele coloca, porque, a princípio, logo no primeiro parágrafo, a gente vê que Emmanuel vai respeitar e vai ampliar o sentido de religião para nós. Porque aí ele diz assim, com a precisa madureza do raciocínio, ou seja, é preciso que a gente já esteja buscando esse amadurecimento através da reflexão, do estudo, da vivência dessas verdades, por mínimos percentuais que sejam, não é? Porque aí a gente vai chegando àquilo que ele diz aqui logo de início. O homem compreenderá que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. Então, ele parte do vocábulo que a gente costumeiramente usa, né, de negócios, fazer negócios, administrar negócios, porque, na verdade, nós estamos aqui buscando desenvolver esses negócios espirituais mesmo, para retornar à nossa verdadeira pátria, né, espiritual, de uma maneira mais feliz, com algum progresso, algum que seja realizado em relação àquilo que nós já vivemos ao longo das outras existências. E aí ele coloca que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vista aos deveres divinos. Então, um ato religioso. Então, ele fala na ação, não é? A ação de buscar a religião, ou seja, se religar nosso, né, como criaturas, ao nosso Criador. Buscando fazer, e como vamos um dia realmente realizar isso, fazer a vontade do Pai a nosso respeito. Porque tudo que temos, ele vai fechar lá no final, dizendo que tudo, na verdade, é ligado a Deus, não é? Não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, ou seja, o que será que eu vim fazer aqui? O que é melhor fazer? Não de acordo com aquilo que muitas vezes desejo, mas de acordo com as necessidades que tenho dentro do quadro onde reencarnei,
junto àqueles que amo, junto àquela comunidade onde busco servir, ser útil. Então, cada um de nós, não importa, que aí ele vai dizer que não importa a religião na verdade, ele vai chamar a atenção de também nós espíritas, porque ele fala do católico romano, ele fala do protestante, não é? Que joga praticamente a grande responsabilidade dessa transformação naquele que é tido como líder daquela comunidade cristã, quando, na verdade, todos nós temos deveres, temos valores a desenvolver, não é? Temos essa mina que nos foi dada, riquíssima, que é essa reencarnação, para justamente fazer o melhor aproveitamento. E quando ele fala dos espíritas, né, ele fala aqui que reclamam de doutrinadores e médiuns, as supremas demonstrações de caridade e pureza. Ora, o médium é alguém que vem lutando também em si mesmo para se melhorar, com dificuldades enormes, que muitas vezes nem fala. Então, demonstração de caridade, o que é caridade? Não é? Então, é demonstração de caridade, pureza. Que pureza? Então, a gente começa a perceber a fragilidade, muitas vezes, dos nossos conceitos e até preconceitos, e colocando nos ombros daquele que está ali para nos auxiliar também nesse progresso, algo que depende de nós, sobretudo de cada um de nós, não é? Então ele diz mais adiante, ele vai dizer ainda nesse trecho que a nova, como se a luz e a verdade na nova revelação pudessem constituir exemplo exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, não é isto, né? Então a gente passa a desfazer esse conceito e, pelo contrário, auxiliar dentro daquilo que já podemos auxiliar para podermos crescer juntos. Os exemplos dados são claros, não é? Então, cada um de nós está no melhor lugar, no melhor trabalho a realizar em si mesmo e em favor daqueles que estão junto a nós. Isso que ficou para mim. Podem Bom, completar. gente, nós temos um minutinho, né? Se alguém quiser fazer algum comentário dessa página, eu fico com essa frase que eu achei assim mais importante, quando ele diz que a vida em si não passa de um ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Essa frase para mim diz tudo. Ele vai dizer, André Luiz vai dizer em Os Mensageiros que, na realidade, a nossa vida é uma sessão, né? Quando a gente fala assim, aquela coisa da sessão espírita, a sessão mediúnica, aí ele vai dizer que a nossa vida é uma sessão permanente. Quer dizer, a gente tem aquela coisa de separar, dentro do templo é uma coisa, fora do templo somos outros, e aí eles tentam mostrar que, olha, na realidade, a nossa vida é um ato, como ele diz aqui, é um ato religioso permanente, contínuo. Não adianta, né? E achei também legal quando ele fala das tarefas, assim, fundamentais de cada papel, né? E aí vem sempre como as mães e os pais que foram convocados a negócios de renúncia e simplificação e devotamento. Que às vezes a gente acha que ser, não, o que que a mãe faz? Não, ela não trabalha, não trabalha, né? Todo um trabalho que tem por trás do papel materno que é muito importante. Bom, então, vamos passar para há 2000 anos. Vocês podem dizer onde parou? Porque eu fui reler aqui, eu estava sem o livro, hoje eu já estou em casa direitinho com o livro, queria saber onde nós paramos. Lívia e Ana tinham um clarão de alegria íntima a lhes brilhar nos olhos calmos, no momento em que os pretorianos chegam para prender todo mundo lá nas catacumbas. Isso. Florinha, quer começar a leitura?
Sim, Pepita. Então, Lívia e Ana tinham um clarão de alegria íntima a lhes brilhar nos olhos calmos. Ao fim da reunião, todos se levantaram para as preces singelas e espontâneas das primitivas lições do cristianismo em fontes puras. A voz do emissário de Antioquia ainda uma vez se fez ouvir, brilhante e clara. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Todavia, nesse instante, a palavra meiga e comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. É aqui, Lúculo, gritava a voz estentórica do centurião Cláudio Varros, que avançava com os seus numerosos pretorianos para a massa atônita dos cristãos indefesos, constituída na sua maioria de mulheres. Alguns crentes mais exaltados começaram então a apagar as tochas, provocando as trevas para a confusão e o tumulto. Mas João de Cleofas descera da tribuna com a sua figura radiosa e impressionante. Irmãos, gritou com voz estranha e vibrante no seu apelo, como que saturado de extraordinário magnetismo. Recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sob o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. A esse tempo, os 2 centuriões presentes já haviam articulado as suas forças em comum, organizando os 50 homens que tinham vindo sob suas ordens para a hipótese de uma resistência. Viu-se então o apóstolo de Antioquia caminhar com desassombro, sob o pasmo silencioso dos presentes, dirigindo-se a Lúculo Quintílios, estendendo-lhe os braços pacificamente, solicitando com empenho: Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma senão para as glórias do sacrifício. O preposto do império não se comoveu com essas palavras, e depois de brandir ao rosto do missionário os copos de sua espada, em 2 tempos amarrou-lhe os braços, impossibilitando-lhe os movimentos. 2 jovens crentes, dando largas ao seu temperamento ardoroso e sincero, revoltados com a crueldade, desembainharam as armas, que reluziram a claridade pálida daquele interior de penumbra, avançando para os soldados num gesto supremo de defesa e resistência. Mas João de Cleofas advertiu ainda uma vez com a sua palavra magnética e profunda: Meus filhos, não repitais neste recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos de Malco e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos. Vamos Para, dar né, uma Pepita? parada, Glória? É. Então, eu voltei, como todos nós, né, a gente ficou na outra aula, no outro estudo, intrigados, né, com essa figura, né, desse missionário, né, João de Cleofas. E aí eu fui também dar uma olhada assim na internet e alguns sinalizam que ele seria o Cleofas da estrada de Emaús, né? Aquele os 2 que seguiam para Emaús e que Jesus os segue, né? E eles vão conversando com Jesus e admirados, porque Jesus seria o único que não teria sabido, até então não sabiam que era Jesus, né? Teriam sabido da prisão
e do martírio, né, de Jesus. Mas, de qualquer maneira, esse é um espírito, né, de muita envergadura, né, porque ele chega ali, aí depois eu fiquei pensando, será que é ele mesmo? Porque ele, se for, ele estava naquele momento assustado, né, naquele momento em que Jesus os aborda, né, na estrada para Emaús, ele estava assustado. E depois de estar com Jesus, depois de, enfim, Jesus entra com eles e divide o pão e tudo, eles passam a ter uma outra alegria, né? Tudo parece que se renova, né, no coração deles, né? E eu acho que de todos os discípulos, né, quando Jesus aparece. E eu acho que ele vai lá com essa missão, não é, de levantar realmente o ânimo daquelas pessoas para o que estava esperando, né, por eles. Então, eu acho que de qualquer maneira é um espírito de uma grande envergadura que vai ali para levantar, né, o ânimo e mostrar, falar da imortalidade, falar, né, inclusive testemunhar, né, porque entrega os braços, assim como Jesus que não resistiu à prisão, também pede que aqueles que pegam a arma, né, que não repitam aquela cena, né, dos que tiraram de Pedro, que tira a orelha lá que é esse Malco, né? Decepa a orelha dele, né? Então, que não haja ali, né, que não haja resistência, né? E que só mesmo um espírito de um magnetismo muito elevado, né, conseguiria fazer com que aquela plateia ali mantivesse, não é, a calma no momento desse, no momento, né, de provação e de testemunho, né? Então, somente um espírito de uma envergadura poderia, né? Porque falar a coragem serena e destemida do apóstolo contagiara todos os corações nos grandes. Ah, não, desculpa, a gente parou antes, né? Guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos, né? As mesmas palavras de Jesus, e para nos mostrar, né, que, né, toda a atitude, tudo que nós fizermos com violência vai se voltar sempre, né, contra nós em algum momento na vida, né? Mas o que eu acho que aqui o mais importante mesmo é isso, né? Que ele fala para não apagar a claridade que deve brilhar como um exemplo de coragem e fé, né? Então, todos aqueles que foram testemunhos, vivenciaram a palavra de Jesus, eles conseguiram dar esse exemplo, né? O exemplo da não violência, o exemplo da fé inquebrantável, né? Da coragem, enfim, né? Nos momentos dolorosos, né? Mas podem falar vocês aí. Som, Pepita, som. Desculpa, gente. Eu acho que assim, ele vai dizer num parágrafo aqui, que ele diz assim: nos grandes movimentos da vida, há sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos para o conforto dos míseros viajores da jornada terrestre. Aí depois, em vários momentos, aí a gente vê aqui o movimento espiritual das pleiades de luz envolvendo esses cristãos que eles não eram apenas mártires daquele momento, mas eles estavam ali
fazendo a plantação de um cristianismo para o porvir. Estamos aqui há 2000 anos, mais de 2000 anos, revivendo isso por causa dessas marcas. E aí, Emmanuel vai dizer assim: ao fim da reunião, todos se levantaram para as preces singelas, a simplicidade extrema e espontâneas das primitivas lições do cristianismo em fontes puras. Então, a pureza desse movimento, a pureza desses corações desprovidos de qualquer vínculo ao convencionalismo, eu acho isso assim. E aí a gente vai ver, quando ele fala dessa intervenção, que ele. Deixa eu só colocar uma balinha, gente. Ele vai dizer aqui também, quando ele diz assim, a voz estranha, quer dizer, quando o João de Cleófas vai falar, a voz estranha e vibrante no seu apelo, como que saturado de extraordinário magnetismo. E aí a gente vai ver na fala dele essa fala, essa vibração que, como ele disse no início, eletrizava os corações, potencializava esse vínculo com o divino de maneira inquestionável. É uma força que nós estamos aqui falando, mas que não dá para avaliar, só quem a vive mesmo pode perceber a grandeza desses momentos. E quando o Emmanuel depois vai falar essa frasezinha, que nos grandes movimentos da vida há sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos para o conforto dos míseros viajores da jornada, é daí que vem essa força que, para nós que estamos assim, amolentados, distanciados, digamos assim, nós estamos presos a 1000 convencionalismos. Todos nós, de um modo geral, a gente tem, se a gente fosse, digamos assim, a gente não conseguiria viver como esses cristãos. Estamos presos a tanta coisa, a tanto convencionalismo, a tanto isso, a tanto aquilo, medo disso, medo daquilo, medo. Gente, tem mais medo do que você ser trucidado, mandado para as feras? A gente não consegue nem imaginar isso. E essa aí era uma perspectiva deles, de todos eles, né? De servirem de alimento para as feras de maneira cruel. Então, aí a gente vai vendo, aí a gente vai vendo nesses centuriões, que tem o Cláudio Barros, que acho que ele cumpria a tarefa, era o chefe, mas ele diz que ele cumpria a tarefa algo respeitoso. Então, a gente vê que nem todos eles ali eram cruéis e sarcásticos e insensíveis. E Emmanuel faz questão de registrar aqueles que, de alguma maneira, já se diferenciam no lidar com essas questões, né? E aí eu acho muito, assim, toda a parte aqui muito, muito importante. Mas quem quiser falar mais alguma coisa também, pode falar. Essa voz estranha aí demonstra que ele devia estar mediunizado, né? Para perceber essa diferença no timbre da voz, né? Com certeza, Verônica, com certeza. Né? E aí Emmanuel dele deixa assim transparecer no relato que você percebe a força do magnetismo dessa criatura, que, como disse a Glorinha, ele com certeza era um espírito, digamos assim, de uma envergadura inquestionável, né? De uma fidelidade ao Cristo inquestionável. E pode ser que seja realmente um desses dois Porque companheiros, né? Lucas diz que é Cleófas, né? O nome de um dos dois discípulos que vão para Emaús
ele o chama de Cleófas mesmo, né? Então, não sei se seria a mesma pessoa ou E não. aí, ele disse que ele conheceu Jesus, ele presenciou o Mas de sacrifício de qualquer maneira Jesus. é alguém, né, com muita autoridade moral, né? Porque a gente tem que ver, né, Glorinha, que a gente só fala nos 12 apóstolos, mas está registrado na própria Bíblia, no Evangelho, que ele manda 72, né? 70, que 72, ele manda para divulgarem para a pregar. palavra dele, para fazerem os milagres. Então, não são 12, já são É, 70. Depois tem os 500 lá da Galileia que também é, passam. Não poderia ficar só com 12 pessoas a divulgação desse cristianismo. Fora os Fala, Verônica. anônimos, né? Fora os anônimos. é. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Rosana, tu está muito pensativa, quer falar alguma coisa? Então, quem gostaria de prosseguir aqui na leitura? Quer prosseguir, Verônica? Posso prosseguir. Pula esse parágrafo aí que você já comentou nos grandes movimentos da vida, né? Observou-se desse modo o inaudito e inesperado. Todos os presentes imitaram o apóstolo valoroso, entregando os braços inermes para o sacrifício. No seu doloroso momento, Lívia enchera-se de uma coragem que nunca havia possuído. Diante de sua figura nobre e da sua indumentária de patrícia, detiveram-se longamente os olhares significativos dos verdugos. Aquela assembleia era a única mulher que ostentava as insígnias do patriciado romano. Cláudio Varros cumprira sua tarefa algo respeitoso e, daí a minutos, a pesada caravana estava a caminho da prisão, dentro das sombras espessas da meia-noite. O cárcere onde os cristãos iam passar tantas horas ao relento, em angustiosa promiscuidade, que de algum modo representava para eles suave consolo, ficava anexo ao grande circo, sobre cujas proporções gigantescas somos obrigados a deter nossas vistas, dando ao leitor uma fraca ideia de sua grandeza. O circo máximo ficava situado justamente no vale que separa o Palatino do Aventino, erguendo-se ali como uma das mais belas maravilhas da cidade invicta. Edificado nos primórdios da organização romana, suas proporções grandiosas se haviam desenvolvido com a cidade e, ao tempo de Domício Nero, tão grandiosa era sua extensão que ocupava 2.190 pés de comprimento por 960 de largura, terminando em semicírculo, com capacidade para 300.000 espectadores comodamente instalados. De ambos os lados corriam duas ordens de pórticos superpostos, ornados de colunas preciosas e coroadas de terraços confortáveis. Naquele luxo de construções e demasia de ornamentos, viam-se tascas numerosas de inúmeros lugares de devassidão, a cuja sombra dormiam os miseráveis e repousava a maioria do povo, embriagado e amolecido nos prazeres mais hediondos. 6 torres quadradas, denotando as mais avançadas expressões de bom gosto da arquitetura da época, dominavam os terraços, servindo de camarotes luxuosos às personalidades mais distintas nos espetáculos de grande gala. Largos bancos de pedra dispostos em anfiteatro corriam por 3 lados, localizando-se em seguida em linha reta o espaço ocupado pelos cárceres, de onde saíam os cavalos e carros, bem como escravos e prisioneiros, feras e gladiadores, para os divertimentos preferidos da sociedade romana. Sob os cárceres erguia-se o suntuoso pavilhão do imperador,
de onde as mais altas autoridades e áulicos acompanhavam César nos seus entretenimentos. A arena era dividida longitudinalmente por uma muralha de 6 pés de altura por 12 de largura, erguendo-se sobre ela altares e estátuas preciosas que ostentavam bronzes finos e dourados. Bem no centro dessa muralha, imprimindo um traço majestoso de grandeza ao ambiente, levantava-se, à altura de 120 pés, o famoso obelisco de Augusto, dominando a arena colorida de vermelho e verde, dando a impressão de relva deliciosa que se atingisse subitamente de flores e de sangue. Parar aqui, né? É. Então, aí no início, aí, continuando, aquele parágrafo ali mais expressivo, né, que a Pepita já explicou, Emmanuel vem relatar que, de uma forma surpreendente, provavelmente ali para aqueles soldados romanos, todos ali foram tomados, né, foram envolvidos. Claro que isso a gente sabe que não só pela condição moral deles, que já eram espíritos ali do primeiro século preparados para a vinda e testemunhar, né, preparados já para o sacrifício, não eram qualquer almas, mas também eles foram envolvidos por essas vibrações do alto, a darem, né, a insuflarem neles coragem e ânimo, tanto que eles, da mesma forma que o João de Cleófas, eles também entregam os braços inermes para o sacrifício, né? Ou seja, eles não tentam ali de nenhuma forma qualquer tipo de resvide, também não tentam se esquivar, né? Mesmo porque também, mesmo se tentassem, não conseguiriam. E se entregam pacificamente ao sacrifício. E aí Emmanuel destaca Lívia, né? Enchera-se de uma coragem que nunca havia possuído, ou seja, né? Ela que já demonstrou para a gente nas linhas anteriores que já era uma pessoa dotada de valores que para nós são bem destacados, né? São bem elevados, ela ainda se enche de uma coragem que até mesmo para ela a surpreendeu, né? Que ela nunca havia possuído. E aí vem falar do Cláudio, né? Que como ele percebe Lívia, que era a única ali da Assembleia que trajava a romana, Emmanuel coloca que ele cumpria sua tarefa algo respeitoso. Eu acredito que ele poderia até não fazer, né? Porque a gente vê alguns relatos que mesmo pessoas que eram romanas, que eram já digamos assim, nobres, e algumas delas sofriam sarcasmo, eram desrespeitadas. Ele aqui consegue cumprir a sua tarefa, algo respeitoso, mas não só pela índole, mas também porque ele percebe que ela era ali uma patrícia, né, pela própria vestimenta que fazia essa caracterização. E aí Emmanuel começa a descrever que ele acha importante o circo máximo, e aí eu vou pedir para alguém destacar isso, porque senão eu ficaria repetindo as linhas do livro, eu acho desnecessário. Se alguém quiser complementar a respeito dessa descrição aí do circo máximo, eu só Eu, fiquei na nu, dúvida. eu nunca estive Coisa. lá. Teve ter gente aí no grupo que já esteve lá, já É o conheceu, já Coliseu? viu. É Eu o, pensei no Coliseu. É o Coliseu, o circo máximo? Eu não lembro se o circo máximo é a mesma Rosana, coisa fala aí, que o Rosana. Coliseu. Não, o Circo Máximo é como se fosse era um terreno muito grande e mais oval, né? O Coliseu era tipo um teatro, né? Fechado. O Circo Máximo O Coliseu veio depois, não é isso? depois eu não sei, mas eu estava até olhando aqui as fotos porque eu já tive lá e fiquei muito impressionada, né? Mas agora é só terra, né? Quer dizer, é só terra, é só um campo lá vazio, né? Não tem E nem ruínas.
Tem ruínas, mas assim, o Circo Máximo mesmo é como se fosse um campo de futebol abandonado, né? Mas é assim, mais ovalado e aí eu fiquei imaginando aquelas corridas de bigas, né? Eu acho que eram tudo ali, né? Mas não é, é perto do Coliseu, mas não é o Coliseu. Entendi. Para caberem 300 mil pessoas, tem que ser uma coisa, gente. Os Gigante. nossos Era uma arena, né, de entretenimento, pelo Isso, jeito. Está escrito na Mas internet. 300 mil pessoas juntas é muita gente, gente. É 3 vezes o Maracanã. Mais É, até. Não, e ele diz 300 mil pessoas acomodadas confortavelmente. É. Aí você imagina que não é aquela coisa da muvuca, é o pessoal lá acomodado. Então tem que ser gigantesco. E também ele destaca ali que tinha, né, ao gosto dos romanos, né, que eram bons na arquitetura, tinha estátuas, monumentos, pilastras, então Torres, devia ser É, uma então, construção. e essas é, 4 torres, o Coliseu não tem torres, né, gente? O Coliseu não não, tem essas torres, que ele fala dessas 4 torres. dá para ver aqui, eu tenho mas eu não sei se dá para mostrar aqui a foto. Depois você posta, não dá para ver, Dá não, para não ver. dá para ver nada. Na Vamos internet combinar e aparece vamos uma lá para a gente maquete. ver. Eu posso mandar mandar no grupo, né? Tá. Sim, cheio de árvores e em volta tem algumas ruínas. Mas é bem aberto, É o que restou, né, dele, né? não tem muro, não. Vou Mas mandar o para o que grupo. chama a atenção, gente, é que ao lado dessa pompa toda havia a miséria do povo, É. dos Miserável. prazeres, da orgia, da depravação. Quer dizer, você imagina a energia desse local. Que tipo de espetáculos eram produzidos com sacrifícios humanos, com tudo, e aí depois desse lado todo da, das orgias, dos prazeres e de tudo, que ele faz questão de lembrar isso também, né? Que naquele luxo de construções de manhã viam-se tascas numerosas e inúmeros lugares de devassidão, a cuja sombra dormiam os miseráveis e repousava a maioria do povo embriagado e amolecido nos prazeres mais hediondos. Aí você fica imaginando a promiscuidade que devia ser, né? Assim, ao lado dessa nata da nobreza, mas que era uma nobreza que também gostava desses espetáculos, com raras exceções, né? E aí a gente vê que a coisa não era fácil, né? Alguém aí por mais um quer falar alguma lado, coisa? a Fala. humanidade, nós, né, evoluímos um pouquinho, né, Eu porque acho que sim. tem tanto tempo a gente estava lá assistindo corrida de biga, um morrendo, o gladiador sendo comido pelas feras. Hoje a gente ainda gosta de coisas deprimentes, mas gostávamos de pior. E batendo palmas, né? É, É. Aqui ele Mas fala, ó, os divertimentos preferidos da sociedade romana, que eram as feras, os gladiadores, eram espetáculos de sangue, né? mas essas Não, lutas e fazem fatalmente um diferença. tinha que morrer, só podia ter um vencedor. Então aqueles gladiadores sabiam que iriam entrar ali para morrer, né? Então era algo assim muito, né, deprimente mesmo, né? Mas olha, eu digo para você, eu não sei não, hein? Eu acho que se voltasse não tivéssemos mecanismos de, de controle, em alguns lugares talvez voltassem essas coisas horrorosas aí. podia ter Porque espectador, né? ia, ia ter, ia ter espectador. Ainda mais se você considerasse um inimigo, ia ter. Bom, mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse trecho aí? Então vamos continuar a leitura. Gracinha quer ler um pouco? Posso ler. Eu postei umas 3 fotinhos que tem na Wikipédia aqui sobre o Circo Máximo. Tá bom. Bom, terminou em Flores de Sangue, não é isso?
Isso. É, Os míseros prisioneiros daquela caçada humana foram atirados a uma larga dependência dos cárceres, nas primeiras horas da madrugada. Os soldados os despojaram um a um dos objetos de valor ou das pequenas importâncias em dinheiro que traziam consigo. As próprias senhoras não escaparam ao esbulho humilhante, sendo roubadas nas suas joias mais preciosas. Apenas Lívia, pelo respeito que inspiravam suas vestes, foi poupada ao exame infamante. Num gabinete privado, Cláudio Varros dava ciência ao seu superior, Cornélios Rufus, do êxito da diligência que lhe fora cometida aquela noite. Sim, exclamava Cornélio satisfeito. Pelo que vejo, a festa de amanhã correrá a inteiro contento do imperador. Esta primeira caçada de cristãos era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens aos senadores. Mas escuta, continuava ele mais discretamente, referindo-se a Lívia. Quem é essa mulher que traz a toga das matronas da mais alta classe social? Ignoro, respondeu o centurião, assaz pensativo. Aliás, muito me admirei de encontrá-la em tal ambiente, mas cumpri severamente as vossas ordens. Fizeste bem. Todavia, como se estivesse adotando intimamente uma providência nova, Cornélio Rufus sentenciou: deixá-la-emos aqui até amanhã, até o momento do espetáculo, quando então poderá ser posta em liberdade. Por que não a liberamos desde já? Ela poderia, na sua condição de nobreza, provocar algum movimento de protesto contra a decisão de César, e isso nos colocaria em péssima situação. E como essas miseráveis criaturas serão atiradas às feras, na qualidade de escravos e condenados à última pena, nos derradeiros divertimentos da tarde, não convém nos comprometermos perante a sua família. Retendo-a aqui, satisfazemos a caprichos de Nero, e soltando-a em seguida, não nos incompatibilizaremos com os que gozam dos favores da situação. Para, Pepe. Vamos parar e comentar? Aqui é assim, aquela coisa bem horrorosa, né? Ela seria, né? Não vai ser, mas ela seria salva por causa das indumentárias dela, e eles, com medo de que ela possa estragar tudo, vão mantê-la só até o dia seguinte, né? Quer dizer, é a intenção deles, não vai acontecer isso. Era tudo uma questão assim, só de quem era, como ela estava vestida de uma forma que aparentava ser de uma casta mais superior, né? Eles tinham que liberá-la depois para não comprometer, não ter problemas. Ou seja, a posição política ali do centurião, né? Não, do centurião não, do Cornélios, né? Do Cláudio Varros, eu nem sei. Acho que é do Cornélio, que decide mantê-la só até o acontecimento do dia seguinte, para depois liberá-la, porque ela era uma pessoa que fazia parte da alta sociedade, aparentemente, para eles, né? Basicamente é isso que ele está dizendo aqui nesse trecho. Aqui ele reforça aquilo que a gente já tinha colocado. Esta primeira caçada de cristãos era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens dos senadores. Então, a gente vê que realmente o João de Cleofas foi para dar esse ânimo, promover aquele ambiente de coragem, de heroísmo, né? Aqueles cristãos que seriam os primeiros mártires, de fato, da história. E aí, depois, a gente vai vendo a crueldade, quando ele se diz que era essencial, essa caçada era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens aos senadores, ou seja, os senadores seriam homenageados com um ato de verdadeira Matança. atrocidade e crueldade, né? Isso por servirem. E aqui ele continua dizendo: e como essas miseráveis criaturas serão atiradas às feras, na qualidade de escravos e condenados à última pena, ou seja, que não eram nem escravos, nem condenados a nenhuma pena, né?
nos derradeiros divertimentos da tarde. Então, a gente vai vendo que era um motivo de divertimento prazeroso para aquela turma que chega assim, arrepiar, né? Mas pode ser que a gente estivesse lá na condição de espectador também, tá, gente? Ai, credo. Pode ser que É tão Olha, bestial isso que fica difícil até falar. eu tenho certeza que a gente não estava ali junto aos cristãos, mas é Senão a provável que a gente já. gente estivesse ali naquelas arquibancadas, é Ai, bem que provável que horror. nós estivéssemos por lá, Eu não nessa quero lembrar do meu condição. passado. mas pode ser que tivesse também realmente escravos, ou de repente algum condenado também fosse jogado ali, né? As feras, mas a Aproveitar, Assembleia. É. aproveitar a Não, eu oportunidade. falo assim, naquela Assembleia lá das Catacumbas, pode ser que também tivessem escravos, né? Que foram lá assistir Sim, as pregações, mas o rótulo, né, ali para eles era que eram todos escravos e condenados, né? Não é isso? e na realidade, ele queria, porque eles queriam quantidade, não bastava pegar meia dúzia de condenados das prisões, que não teria o impacto. Então, eles pegaram aquela caçada, que ele vai dizer que era uma média de 200 cristãos, né? E aí você tinha um número significativo para encher a arena e criar aquele movimento ali, E né? Então, interessante o que o Emmanuel descreve aqui também é como as criaturas, quando são detentoras de poder, né, podem fazer o que quiserem, né? Então se apropriavam dos objetos de valor, das joias das pessoas, quer Isso dizer, continua a Mas isso mesma até coisa, né, hoje. Glória? isso que eu ia exatamente, falar, falar continua igual. tudo que ainda, né, nós ainda mantemos, não é? Basta a gente ter né, uma situação de estarmos numa situação de poder e de para Você essas tem, coisas você é visto de acontecerem. outra forma. E por outro lado, ainda quando promovemos aqui não mais espetáculo numa arena, com bigas e com animais matando as pessoas, mas bem parecido com isso, quando a gente promove as guerras, quem promove, quem decide, quem morre nas guerras? Não são as pessoas que decidiram, não são, não é? São as pessoas mais pobres, é o que a gente vê o tempo inteiro. Não, e a pessoa que está lá, que às vezes é um cidadão correto, digno, que tem família, que tem, não é? Que é totalmente segregado, expatriado, que sai sem ter um centavo, né? Enfim, que entra como refugiado absolutamente sem nada em outra nação estrangeira. Mas eu acho que a gente tem que ver esse movimento, né, de ação e reação, porque que André Luiz fala, né, que todas as nações agressoras, todos os crimes coletivos, também serão resgatados de maneira coletiva, também serão chamados a dar né, a pagar o seu ônus, né? A gente não pode ficar esquecendo isso, né? Aí a gente vê as atrocidades de povos, e aí, muitas vezes esses povos depois se reabilitam com ações nobilitantes, né? Se regeneram, né? E aí a gente vai vendo que a coisa é. Fazemos parte dessa humanidade, gente. De provas e expiações, né, Pepita? Ainda estamos aqui espiando erros, tentando nos Não, arrumar. não como inocentes criaturas, não Não como como inocentes, vítimas, não como pobre coitadas, meu Deus, o que que eu espiando faço erros, né? aqui? Eu e a Sandrinha temos um amigo que ele diz assim: ah, acho que eu vou mandar parar a terra para saltar. Não é, É, Sandrinha? Você sabe? Vou mandar parar, se a terra parar, eu quero saltar. E aí a gente, quando toma uma atitude dessas, não se dá conta de quem somos, né? De quem pedimos somos. para voltar até, né? Porque precisamos ainda completar.
Muito, muito, Mas muito. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa desse trecho? eu, Sandrinha, você está muito quietinha, quer falar alguma coisa? deixa eu só perguntar uma Fala, dúvida fala, aqui para Débora. vocês confirmarem ou não comigo. Então, pelo que estou percebendo, não sei se eu estou certo ou não, a princípio, essa primeira sacrifício desses primeiros cristãos não foi com a intenção de serem cristãos. Foi porque se aproveitou que era uma assembleia de cristãos, que era um movimento ainda incipiente, né, que não era agradável, sim, mas foi com o objetivo de se virar um espetáculo, né? Fazer ali um espetáculo ao imperador, aos senadores, e aí, para ter uma quantidade, para ser um espetáculo mais grandioso, pegaram aquelas pessoas que eram ali, na visão deles, escória da população ali, é isso? Verônica, eu acho que a gente não pode afirmar isso integralmente, sabe por quê? Porque em alguns momentos ele manifesta o incômodo daquela sociedade. A gente vê na própria Calpurnia, uma pessoa digna, com valores, e como ela ficava escandalizada com os princípios do cristianismo. E a Calpurnia não era uma mulher vulgar, era uma mulher de família, de princípios, digna, etc. e tal, mas ela não tolerava os princípios do cristianismo. Então, o movimento de rechaça, de rejeição, ele já estava acontecendo. Não Vai tinha falar aqui em acontecido. seguida, Hã? né? No texto aqui em seguida, ele vai falar justamente sobre isso, né? Entendeu? É. Então, eu não O posso dizer que problema foi por é acaso, que, não. não, Fala. pois é, olha só, o império, nada poderia acontecer para desestabilizar então, as reuniões A de hegemonia do império. rebelião, e isso acontecia muito, né? Os próprios judeus se rebelavam, e aí eram mandados centuriões e para acabar com aquela coisa de ficar fazendo ressurreição, né? Fazendo ressurreição, ficar fazendo Insurreição, né? Insurreição. insurreição, olha. É isso mesmo. Então, não podia mesmo, não. Lembra antes que eles falaram que não podia se reunir, não podiam ter pessoas reunidas e ficarem, né? Então, não podia mesmo. E para eles, esse tipo de grupo assim deveria também representar um perigo, porque isso era igual né, um pavio, né, que Filho de vai se pólvora. alastrando, né? Poderia ter uma revolução, né? Fazerem a Exatamente. revolução. Para eles não era bom deixar esse tipo de. Né? E também pelo fato de continuarem acreditando que Jesus tinha vindo para subverter a ordem que eles queriam. Isso, exatamente. Eles o viam Para eles, como ele um era alguém subversivo. que estava ameaçando os É, interesses deles, né? Também tem isso. Então, é é, melhor nivelar pela raiz. é. Quando vocês falaram expiações coletivas, eu fiquei aqui, voei aqui, pensando, a lei de justiça é de amor e caridade, sabemos, mas nada daquilo que nós fizemos de mal, de incorreto, vai ser passado não, está tudo bem, você está perdoado, nós sabemos que isso não existe, não é? A própria consciência da gente grita para poder se recompor diante dessa lei divina. E aí eu lembrei, vocês falaram nesse grupo, imagina quantas expiações coletivas já passaram em várias reencarnações para que estivéssemos hoje em 2024. Lembrei do circo de Niterói, lembram? Que o Humberto de Campos relata, Sim. não é? Eles vieram resgatar o quê? A Inquisição. Estavam envolvidos na Inquisição, não é? E vieram ali resgatar. Ah, mas eram crianças. Ah, mas sim, mas eles fizeram essa combinação, vamos dizer assim, né? Para ressarcir
diante da própria lei. E isso eu acho que continuará sempre até a gente se transformar verdadeiramente, não é? Esse prova e expiação não acaba assim, agora estamos na regeneração. Não, nós teremos de passar ainda momentos, e estamos passando, né, gente? Imagina quedas de avião, por exemplo. Quantos que desencarnam de uma vez só? Quantos? Isso é uma expiação coletiva, né? Navios, enfim. Então, isso é para nos mostrar que nós temos de estar em alerta mesmo, diante daquilo que a gente já sabe hoje. Como diz a Pepita, bonzinhos não somos, não é? Nem conseguimos imaginar hoje o que fizemos de mal. Não conseguimos, senão a pessoa até entra no processo de loucura, não é? Diante dos quadros. Mas eu fiz isso, eu consegui fazer isso? Mas eu, dentro daquele quadro que eu não conseguia ver. Hoje, é mais ainda a responsabilidade que eu começo esse véu vai se levantando, né? E eu começo a ver que a vida é muito diferente e que eu preciso ter outra direção, outra postura, né? Diante do outro, diante de mim mesma e assim por diante. E aí a gente vai ver a grande bênção que é o esquecimento. Onde Muita pensa, gente quer, assim, vamos fazer regressão para ver o quê, gente? Eu não Como quero. diz o Décio, somos a melhor versão de cada um de nós hoje é a melhor versão de si mesmo. Porque, não é? isso mesmo, isso mesmo. Vamos prosseguir. A Babi já falou que tem 13 minutos, então é melhor a gente parar. Paramos aqui aonde exatamente? É verdade? É isso? É. É isso aí. 4. Então vamos pedir a Glorinha para cantar a música para gente. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida,
Então, nesse momento, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos pela oportunidade desse estudo em conjunto, dessas reflexões partilhadas. Te agradecemos, Mestre, pelo olhar diferente de hoje, em que rechaçamos a violência, em que não conseguimos partilhar de determinadas ações de crueldade e de ignomínia. Mas temos certeza, Senhor, que em algum momento nós também fomos ferozes, nós também fomos extremamente indolentes ao teu chamado, ao teu apelo. Mas ainda bem, Mestre, que não desistes das tuas ovelhas e que continuas a chamar-nos e a apelar para o nosso sentimento de espiritualidade, para a nossa necessidade de comunhão contigo. E aqui estamos hoje, Senhor, reconhecendo que sem ti nada somos. Sem o teu amparo, somos folhas soltas ao léu. Sem a confiança e a fé no teu evangelho, a vida perde significação para nós. Então, te agradecemos, Mestre, pelo trabalho que operastes em nossos corações, pelas oportunidades que nos tens concedido a cada dia, a cada século, a cada encarnação. Te agradecemos pelas dificuldades, Senhor. Te agradecemos por tudo que nos ofereces. Ampara-nos, Mestre querido. Ajuda-nos para que possamos encontrar força e determinação para educar nossos sentimentos, para burilar as nossas arestas, para, de alguma maneira, diluir o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Obrigada, Senhor, por estas obras abençoadas que tocam o nosso coração, que nos fazem repensar, que nos aproximam. Estamos aqui juntos através delas. Então, obrigada, Chico. Aonde você estiver, a você, a Emmanuel, a toda essa equipe de trabalhadores que não mediram esforços para fazer a sementeira segura, mostrando-nos o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor. Ampara todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos. Ampara os nossos lares, Jesus querido, e fortalece-nos. Ampara todos aqueles que colocaste sob a nossa tutela direta ou indiretamente. Toca o coração de todas as pessoas. Orvalha, Senhor, os nossos espíritos ainda ressequidos, com a luz do teu olhar, generoso, compassivo. Mestre amado, muito, muito gratos por tudo. Que possamos testemunhar a gratidão, não na fala,
mas nas nossas atitudes diárias, que possamos ser mais otimistas, mais serenos, mais confiantes, mais gratos, sempre mais gratos. E assim seja.